Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos resolver os nossos exercícios sobre prismas. Na questão número 1, fala assim: quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer a caixa de sapato do tipo e tamanho a seguir? Aí deu aqui a imagem para a gente da caixa de sapato. Quando nós vamos resolver esse exercício, nós vamos resolver, neste caso aqui, por partes. Por quê? Nós temos que calcular a área total da tampa da caixa e do fundo da caixa. Para isso, o ideal é a gente vir aqui e planificar a nossa figura. Então, aqui na tampa da caixa, na parte superior, nós temos um retângulo. Então, a gente vem aqui e faz o nosso retângulo. Na borda da caixa existem retângulos menores acompanhando ela. Então, a gente vem aqui e desenha esses retângulos menores que tem na borda da caixa. A gente não vai ficar perfeitinho porque eu sou meio estabanada, tá bom? Mas a gente finge que virou retângulos lindos e maravilhosos. Beleza, aqui então nós temos os nossos retângulos. Finge, gente, que eles estão lindos, maravilhosos, perfeitos, idênticos, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? Tendo esses nossos retângulos aqui, nós temos que colocar as dimensões. O que nós vamos ver? Nessa aresta aqui da nossa caixa, ela mede 32 centímetros. Então, a gente vai vir aqui e colocar 32 centímetros. Essa aresta aqui é a mesma daqui de baixo, tá bom? Nessa borda aqui, ela mede 17 centímetros. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar 17 centímetros. E essa bordinha, que é a altura da tampa aqui, ela mede 2 centímetros. Então, a gente vem aqui e coloca os 2 centímetros. Por que eu estou colocando essas medidas aqui? Para a gente conseguir visualizar os nossos retângulos. Nós temos esse primeiro retângulo aqui, que é a tampa da caixa, que eu vou chamar de 1. Então, nós vamos calcular a área desse retângulo 1. Aqui todo mundo é retângulo, então a gente vai usar a fórmula de área do retângulo, que é o quê? Base vezes a altura. Então, a área 1 aqui vai ser multiplicação da base. A base desse retângulo mede 32 centímetros, vezes a altura dele, que mede 17. Então, agora nós vamos fazer essa multiplicação. 32 vezes 17, que é igual a 544. Agora, nós vamos fazer os outros retângulos. Esse retângulo aqui, que eu vou chamar de 2, vou até mudar a cor aqui. Esse retângulo aqui, 2, nós vamos observar que ele é idêntico a essa borda aqui de baixo, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui essa área 2. A área 2, ele é o quê? A base mede 32 centímetros e a altura mede a altura dessa bordinha, que é 2. Então, a gente vai fazer aqui 32 vezes 2, vai dar 64. A gente não esquece de colocar as unidades para a gente não se perder. 544 centímetros quadrados e aqui 64 centímetros quadrados. Agora, nós vamos calcular a área desse terceiro retângulo aqui. Nós vamos chamar de retângulo 3. Então, a gente vai fazer aqui a área 3. Nessa área 3 aqui, o que nós temos? Essa borda aqui, ela mede 17
vezes a altura, que é 2. Então, aqui nós vamos fazer 17 vezes 2 vai dar 34 centímetros quadrados. Agora, o que nos falta? A gente tem que calcular a área total dessa tampa. Então, aqui, a área total da tampa, ela vai ser o quê? A soma das áreas de todas as nossas figuras que nós temos. Então, vai ser somada a área do retângulo 1 aqui, que é esse 544, mais a área do retângulo 2. Atenção, esse retângulo 2, ele aconteceu quantas vezes? 2. Então, na verdade, eu vou pegar esse valor aqui, quando eu for escrever aqui, eu vou multiplicar por 2, ok? Então, 64 vezes 2. Eu não vou deixar essa bagunça aqui não, tá? Vou tirar, porque senão fica muito feio. Então, aqui a gente vai colocar 64 vezes 2, vai dar 128. Mais esse 3 aqui é o mesmo esqueminha. A gente vai multiplicar ele por 2. Então, ele vai virar aqui 68. Agora, nós vamos somar todos esses valores. 544 mais 128 mais 68. E isso daqui vai dar 740 centímetros quadrados. Aí a gente vai falar assim, então terminou o exercício? Não, não terminou, porque aqui a gente fez o quê? A área total da tampa da caixa. Agora nós temos que fazer o mesmo processo, só que para a parte de baixo da caixa. Então, a gente vai começar aqui planificando. Vamos começar pelo fundo da caixa. Não está aparecendo, mas a gente sabe que tem esse mesmo retângulo que tem aqui em cima, tem também no fundo da caixa. Então, a gente vai vir aqui e desenhar esse retângulo. Não ficou legal, mas vamos fingir que ficou. Agora, a lateral da caixa. Nessa borda aqui, nós temos um outro retângulo. E do lado de cá, quando a gente abre, tem o mesmo retângulo que a gente desenhou ali em cima. Beleza. Agora, nessa parte aqui, nós vamos desenhar esse outro retângulo. E do lado de cá tem o mesmo retângulo. Beleza. Com os nossos retângulos aqui desenhados, nós temos que fazer igual no anterior e vamos colocar as dimensões. Essa bordinha aqui tem o mesmo valor dessa bordinha aqui de cima. Então, esse carinha aqui, ele mede 32 centímetros. Essa outra aqui também vai medir 17 centímetros. O que vai mudar, então, pra gente é essa parte aqui, que na anterior media 2 centímetros. Aí, a gente vai observar aqui. Essa parte aqui, então, vai medir 10 centímetros. Aí, a gente vai assim, mas e esses 2 centímetros? Esses 2 centímetros, ele passa para dentro da caixa. Então, aqui, nós temos que essa dimensão aqui mede toda 10 centímetros, tá bom? Então, a gente vai vir aqui e colocar 10 centímetros. Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora, a gente vai começar a resolver o nosso exercício. Chega um pouquinho para cá para ficar mais fácil. Nós vamos começar aqui. Esse retângulo é aquele mesmo que a gente viu lá em cima, que a gente calculou da tampa da caixa. Então, a gente não vai fazer ele de novo. Nós temos certeza que ele mede 544. Agora, a gente vai vir aqui e vai medir, vai fazer a dimensão desse retângulo aqui, que nós vamos chamar de retângulo 4, porque já foi até o 3 lá em cima. Então, a gente vai vir aqui, área 4. Então, a base vezes a altura. Qual que é a base? 32.
vezes a altura dessa aqui, que vai ser 10. Então, a área desse retângulo 4 é igual a 320 centímetros quadrados. Beleza. Agora, nós vamos vir aqui e fazer o outro retângulo, que é esse aqui que nós vamos chamar de retângulo 5. Então, nós vamos fazer a área desse retângulo 5, que vai ser o quê? A base dele, que mede 10, vezes a altura, que mede 17. Então, 10 vezes 17, então esse carinha aqui é igual a 170. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui e calcular a área total. Então, nós vamos vir aqui somar 544 mais, agora 320, lembra que esse retângulo apareceu duas vezes, então é vezes 2. Então, na verdade, aqui, 640, mais desse daqui também, multiplicado por 2, 340. Agora, a gente vem aqui e soma todo mundo. Então, nós vamos somar 544 mais 640 mais 340, que vai dar 1.524 centímetros. Ai, peraí. Centímetros quadrados. Aí a gente fala assim, ah, terminou? Não terminou, porque aqui a gente fez a área o quê? Do fundo da caixa. Agora nós temos que fazer a área que a gente vai gastar total de papelão, que vai ser o quê? Vou chamar isso aqui área papelão, tá bom? Que vai ser o quê? Os 740 que nós gastamos na tampa, mais os 1.524 que foram gastos no fundo da caixa, que vai dar 2.264 centímetros quadrados. Aí sim nós terminamos no exercício 1. Tem gente que vai falar assim, ah, mas a gente não vai fazer isso. Tá, você pode até não realizar isso. Mas aqui, o que nós temos? Nós temos que imaginar aqui, sabe aquelas caixinhas personalizadas que usam nos aniversários, principalmente criança? A pessoa que vai fazer aquelas caixinhas, ela tem que ter mais ou menos essa noção aqui, esses cálculos, para justamente comprar o material. Questão 2. Um calendário tem o tipo e tamanho da figura abaixo. Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer 100 calendários? Ó, observe esse detalhe, está falando 100 calendários. Então, nós vamos calcular a área de papelão para fazer 1, e depois nós vamos calcular essa quantidade vezes 100. E olha só, ele deu pra gente aqui, ó, considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Então, aqui nós vamos substituir. A primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui e planificar a nossa figura. O que é essa nossa figura aqui? Ele é um prisma de base triangular. Então, a gente sabe... Peraí. Nós sabemos que esse prisma aqui, ele tem esse triângulo na parte superior e em volta desse triângulo
nós temos aqui os retângulos. Vai ficar torto, gente. Porque o triângulo ali ficou torto, tá? Nós então sabemos que nós temos 3 triângulos aqui. Esses 3 triângulos aqui, o que nós temos que visualizar dele? Esses 3 retângulos, desculpa. Esses 3 retângulos que nós temos aqui, nós temos que visualizar. Deixa eu desfazer aqui, porque meu triângulo não ficou no lugar certo, vou fazer do outro jeito. Esses nossos retângulos aqui, já que eles fazem o contorno desse nosso triângulo, esse valor desses lados dele tem obrigatoriamente o valor de cada um dos lados desse triângulo. Só que, no nosso caso, esse triângulo é um triângulo lindo. Vocês viram que ele deu só 8 centímetros ali pra gente? E deu a raiz de 3? Isso significa que esse nosso triângulo aqui é um triângulo equilátero. Então, todos os lados dele medem 8 centímetros. Então, nesse nosso retângulo aqui, esse carinha aqui mede 8, aqui mede 8, e nesse aqui também mede 8. Tudo bem? E essa parte aqui do nosso retângulo mede 15. Não coloquei as unidades, mas nós sabemos que é centímetros. No nosso caso aqui, nós podemos resolver esse exercício de 2 formas. Nós podemos resolver cada um desses retângulos aqui por vez, ou nós podemos visualizar que isso daqui é um retângulo grandão, onde nós vamos ter aqui essa base medindo 8 mais 8 mais 8, que, ou seja, vai medir 24, ok? Então, a gente pode vir aqui e fazer a área desse retângulo aqui, que nós também podemos chamar de área lateral, que vai ser esse retângulo grande, que nós vamos usar a fórmula que base vezes a altura. Então, a área lateral aqui vai ser o quê? 24 vezes 15. Então, a gente vem aqui e faz 24 vezes 15, que vai dar 360. Então, a área lateral aqui é 360 centímetros quadrados. Aí, a gente vai vir aqui e calcular a área desse triângulo. A área do triângulo. Aí, nós vamos usar a fórmula de quem? Do triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do triângulo aqui, ele vai ser o quê? O lado que mede 8, então aqui 8 ao quadrado. A raiz de 3, que nós sabemos que ela vale aqui 1,7, que o exercício pediu para considerar. Tudo isso aqui dividido por 4. Por ordem de operação, nós temos que começar aqui resolvendo o quê? A potência. Então, a gente vai vir aqui e vai resolver 8 ao quadrado, ou seja, 8 vezes 8, que vai dar 64. Então, aqui a gente tem 64 vezes 1,7 dividido por 4. A gente pode vir aqui multiplicar já por 1,7 dividir por 4, ou a gente pode simplificar, que é resolver o quê? Essa questão aqui do 64 dividido por 4, porque ele é múltiplo, ok? Então, a gente pode vir aqui, ó, simplifica, 64 dividido por 4 vai dar 16, que aí a gente faz uma continha mais fácil.
que agora a gente multiplica o 16 por 1,7, que vai dar 27,2. Assim, aí terminou o exercício, aí a gente fala assim, não terminou, porque nós temos que calcular aqui a área total. O que é a área total? É a área das bases, no caso aqui multiplicado por 2, porque tem um triângulo em cima e um embaixo, ou seja, aqui vai ficar 4, 1, 54,4 mais 360. Então, a área total aqui, então, vai ser 54,4 mais 360, que vai dar 414,4 centímetros quadrados. Aí a gente fala assim, agora terminou o exercício. Aí eu vou falar, não terminou, porque a gente não quer um calendário, nós queremos para 100. Então, agora nós vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. Então, a nossa resposta, na verdade, vai ser anda com a casa aqui com a vírgula, duas casas. Então, 4, 1, 4, 4, 0. Que aqui a gente imagina que tem um zero, tá? Se a gente está andando com a vírgula, duas casas para a direita, então a gente acrescenta um zero aqui. Centímetros quadrados. Agora sim terminou o nosso exercício. Questão número 3. Após a limpeza de um aquário que tem o formato de um paralelepípedo, ou então, quem que é o paralelepípedo? É aquela figura que tem somente pares de retângulos, ok? Com dimensões internas de 1,2 metros de comprimento, 1 metro de largura, 50 centímetros de profundidade. Constatou que o nível de água atinge 80% de sua altura máxima. Nessa situação, a quantidade de água que falta para encher completamente o aquário em metros cúbicos corresponde a... Primeiro ponto, desenhar o nosso aquário aqui. Então, a gente vem aqui. Aqui nós temos um retângulo. Beleza, então aqui nós temos o nosso aquário. Um paralelepípedo. Como a gente pode observar, esse retângulo da frente é idêntico ao do fundo, o dessa lateral é idêntico a essa, e aqui nós temos a base que é igual ao buraco que nós temos aqui em cima. Agora a gente vai vir aqui e vai colocar as dimensões. Ele falou que tem 1,2 de comprimento, então essa dimensão aqui mede 1,2 metros. Aí alguém vai falar, mas lá está escrito 1,20. A gente pode tirar esse zero aqui, ele é algarismo significativo, tá bom? Aí ele falou 1 metro de largura, então essa região aqui tem 1 metro. E de profundidade ele tem 50 centímetros. Olha a sacanagem desse exercício. Esse aqui está em metro, esse está em metro e esse está em centímetro. O
que é a questão? A gente vem aqui com pressa, resolve o exercício e não transforma essa unidade. Então, nós temos que transformar essa unidade ali para metros, ou seja, multiplicar 50 vezes, ou dividir 50 por 100, que vai dar 0,5, ok? Então, 0,5 metros. Essa aqui é a informação que nós vamos usar. Vou até colocar de vermelho. Opa. Eu vou até colocar essa informação aqui de vermelho, para a gente lembrar que nós fizemos a transformação dele para metros. Essa é que nós vamos poder usar, tá bom? Aí, o que acontece? O bom é que aqui ele está falando de metros cúbicos. O que nós temos que entender de metros cúbicos? Quando fala em metros cúbicos, tem que vir na nossa cabeça direto que nós estamos trabalhando com volume. O que é o volume? A área da base vezes a altura. Então, aqui, quem que é a nossa base? É essa figurinha aqui, que é um retângulo. Como é que a gente vai calcular? A área da base aqui, nós vamos fazer base vezes altura. Então, aqui vai ficar 1,2 vezes 1. Ou seja, a área da base é de 1,2 metros quadrados. Então, agora a gente vai vir aqui e vai fazer o volume. Então, a gente vem 1,2 vezes 0,5. Então, a gente vai vir aqui e fazer a multiplicação. 1,2 vezes 0,5, que vai dar 0,6 metros cúbicos. Aí a gente fala assim, terminou o exercício. Calma lá. Isso daqui é o volume total do tanque. Nós queremos saber o que está faltando para ele ficar completo. Então, aí deu esses 0,6 metros cúbicos o volume. Aí o exercício ainda não terminou. Por quê? Porque nós temos que descobrir, na verdade, a parte que está vazia. Nós sabemos que está 80% cheio. Aí a gente vai vir aqui. 100% menos o 80%, a gente sabe que vai dar 20%. Então, na verdade, nós queremos 20% desse volume aqui. Então, a gente vai fazer aquela linda regra de 3. 0,6 está para 100%. X está para 20%. Multiplica cruzado. Então, vai ficar 100 vezes x é igual a 0,6 vezes 20, que vai dar 12. Dividido, então, esse 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividido, vai dar 0,12 metros cúbicos. Aí a gente vai olhar as alternativas, você não vai ter nenhuma. Teve um erro aqui no nosso exercício, que era para ser centímetros cúbicos. Então, em centímetros cúbicos, esse carinha aqui vai ser 120, tá bom? Na verdade, tem um erro de edição aqui nessa questão. Algo deu errado na resolução, que provavelmente deve ter feito multiplicando por 50. Então, a gente ignora as resoluções, as alternativas, tá bom? A alternativa correta é essa aqui. Na questão número 4. A questão número 4,
vocês vão observar que ela, na verdade, não é um prisma. Por quê? Porque aqui nós temos, na verdade, uma circunferência. Mas eu resolvi colocar esse exercício aqui para vocês, justamente para a gente poder, para vocês verem que o cilindro a gente vai resolver da mesma forma como a gente resolve a do prisma. Primeira coisa, a gente vem aqui e planifica a figura. O que nós temos que visualizar quando nós estamos falando do cilindro? Nós estamos falando que essa região aqui é um retângulo, quando a gente abre a nossa lata, tá bom? E nós temos duas circunferências. Finge que elas ficaram iguais, tá bom? No nosso exercício ali, ele falou que o raio dessa circunferência aqui, ela mede 4 centímetros, tá bom? E a altura, que é essa região aqui, ela mede 2 metros. Ó, olha a sacanagem de novo, centímetros e metros, então alguém vai ter que mudar, tá bom? O que ele quer? Ele falou que um tipo de descarga de água para vaso sanitário é formado por um cilindro de altura de 2 metros de diâmetro e de diâmetro de 8 centímetros. Ó, se o diâmetro é 8, o raio é 4, por isso que aqui no desenho está 4. Então, o volume máximo, olha aqui, ele está pedindo a unidade, centímetros cúbicos. Então, já está decidido quem que nós temos que mudar aqui. Esse metros tem que virar centímetros, ou seja, 2 vezes 100 vai dar 200 centímetros, ok? O que nós vamos fazer aqui nesse exercício? Então, a gente sabe que vai usar, na verdade, essa unidade aqui de baixo. Vou colocar ela de outra cor, vou colocar ela de verdinho. Beleza, então a gente sabe que vai usar esse aqui. O que nós vamos fazer? O volume e área total do cilindro, a gente resolve basicamente do mesmo jeito que o prisma. Então, o volume aqui, ele vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Observe que ele deu π para a gente. Se ele não deu π, então a gente vai considerar aqui para a área da circunferência, a área do círculo, que é a nossa base, a gente não vai substituir π. Então, aqui a gente vai colocar o que é a área do círculo? πr ao quadrado. Então, a gente vai vir aqui e vai substituir. Quanto que vale o raio? 4 ao quadrado vezes o π. Então, aqui, 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, 16π. Aí, a gente vem agora e vai calcular o volume. Então, o volume vai ficar o quê? Área da base, 16π, vezes a altura, que é de 200 centímetros. Então, o volume vai ser igual. Aí, a gente vai aqui e faz a operação. 16 vezes 200, que vai dar 3.200. Aí, a gente vai manter o π aqui, centímetros cúbicos. E essa aqui é a solução da questão número 4. Na questão 5, fala assim: qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e a sua base é quadrada? Olha que mundo lindo, gente, a base é quadrada. Então, esse aqui eu não vou nem desenhar, já que é volume. Vocês repararam que quando é volume, o mundo é mais lindo? Então, aqui, toda vez que a gente vai fazer volume, a gente faz só o quê? A área da base vezes a altura. Atenção, os dois estão em centímetros, então o mundo está mais lindo ainda. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer a área da base. Ele falou que a nossa base aqui é um quadrado. Então, aqui nós vamos fazer o quê? O lado ao quadrado, ou aresta ao quadrado. Então, a área da base vai ser o quê? 12 ao quadrado. O que é 12 ao quadrado? A área da base, então, é igual a 144 centímetros
quadrados. Então, agora a gente vem aqui e vai substituir o volume. A área da base, 144, vezes a altura do nosso prisma aqui, que é de 40 centímetros. Então, o volume vai ser igual a 144 vezes 40 centímetros, que vai dar 5.760 centímetros cúbicos. E aqui nós encerramos a nossa aula de volume de prismas. Na próxima aula, a gente dá uma olhadinha nas pirâmides para a gente provavelmente finalizar essa nossa sessão.